Olá, tudo bem? Hoje, na verdade, vamos dar conta de um assunto, na verdade, muito pedido, né? Para os estudantes que estão a concorrer para este exame de admissão. Ah, o que eu vou te dizer hoje é um assunto ligado ao conjunto dos números naturais, tá bem? Números naturais, aí, conjunto dos números inteiros relativos, números racionais. Este assunto é um assunto, acredita lá, é um assunto que não falha nos exames, tá bem? Tá bem? Então, o que é que vou te falar? Como nós vamos resolver esses problemas? Se não conhece esse conteúdo, acredita lá que não estás preparado para fazer os teus exames de admissão. Deixa eu lembrar uma coisa em um segundo. Lembrar que muitos estudantes passam mais a vida a resolver os exames. Não conheces conteúdo, como é que acredita lá, vais, portanto, admitir às universidades? Fica difícil, tá bem? Não digo que não podes resolver o exame, mas também tens que conhecer, dominar os conteúdos dos exames. Muito bem. Números naturais. Você começa a perguntar, professor, quais são os elementos do conjunto de números naturais? Primeiro, lembra que os números naturais, ela é assim como elas vêm representadas, tá certo? Muito bem. Quais são os elementos dos números naturais? Nós podemos ter, atenção, podemos ter o zero, não é? Uma vez, dois e até lá, tá bem? Até porque podemos colocar três, tá certo? Ok. Então, temos zero, uma, dois. Você conhece esses elementos? Muito bem, fechamos. E quais são os subconjuntos dos números naturais? Muito prático. Quais são? Repara bem, quando for lá no exame, aparecer, né? Aparecer, vocês que estão, portanto, a concorrer ao INE aí no Brasil, não é? Estão a concorrer ao UEM, ao P, ao Unirofuma, ao Zambesi. Preste atenção, meu amigo, meu caro, tá bem? Então, como é que será? Números naturais, se você, sempre que tiveres a situação com esse sinal positivo lá embaixo, significa que há uma inclusão, tá bem? Há uma inclusão, quer dizer, nós estamos a incluir os sinais positivos, quer dizer, são todos números naturais, portanto, incluindo o positivo. Mas, afinal de contas, os números naturais não são positivos? Claramente que todos os naturais são positivos. Como é que será então? Será então 0, uma vez, 2, 3, etc. Até porque podemos excluir o 0, tá bem? Só deixar, portanto, deixar uma vez, 2, 3, tá certo? Ok, muito bem. Negativo, então, quais serão? Os negativos, será que existem? Não, esses professores não existem. Esses não existem. Esses. Não existem números naturais negativos. Então, se quando for haver um asterisco desta maneira lá em cima, estamos a excluir o zero, tá bem? Repare que lá em cima é exclusão, lá embaixo é inclusão, tá bem? Então, o que é que será? Se números naturais excluindo o zero, o que é que será? Eu vou tirar o zero dos naturais, como que será? Uma vez, dois, três, até lá a reticência. Professor, e se me aparece asterisco positivo, o que é que será? Muito bem. Vamos então excluir o quê? Excluímos então, portanto, o zero, tá bem? E incluímos só os positivos, o que é que será? Será uma vez, duas vezes, três vezes, reticências, tá bem? Toma muito cuidado aí, tá bem? Vamos lá aqui, professor. Aqui excluímos o zero e escrevemos os negativos. Excluímos o zero, escrevemos os negativos. O que é que será, professor? Se eu vou excluir o zero, o que é que vai ficar? Vai ficar uma vez incluir... Não, não é possível. Não pode, não pode, não pode. Na verdade, também não existe este conjunto. Presta atenção. Então, vamos lá então aqui nos conjuntos, mas, portanto, inteiros relativos, né? Deixa aqui anotar. Relativos, tá certo? Muito bem, relativos. Relativos? Quais são esses números? São aqueles números que se chama de os números negativos, positivos, não é? Como é que nós temos que escrever? Primeiro nós temos com reticências, né? Tá certo? Então, a seguir, então, podemos, por exemplo, colocar menos 3, menos duas vezes, menos uma vez, o zero, uma vez, duas vezes, três vezes, não é? Se você for a perceber, vai perceber que os números naturais estão lá dentro do quê? Dos números inteiros relativos, tá certo? Muito bem. Agora, vamos lá ver os subconjuntos, quais são os elementos que estão dentro do quê? Os conjuntos estão dentro do conjunto. Os subconjuntos, ou conjuntos do conjunto, como é que é? Ou os elementos estão dentro do quê? Do conjunto Z, que são os subconjuntos. Quais serão? Podemos ter essa situação de nós sermos questionados para nós calcularmos o conjunto Z, mas, portanto, positivo. Como é que você tem que fazer isso? Muito fácil. O que você tem que fazer aqui, nessa situação, você mudar de marcador.
O que você tem que fazer nessa situação é o seguinte, você vai ter que apenas, eu já disse antes que lá em cima é o quê? É exclusão e lá embaixo é inclusão, tá bem? Não esqueça disso. Então, os positivos, você vai incluir só os positivos, neste caso, só que já não vai excluir o zero. Tá certo? Você aqui não vai excluir o zero. O que será então? Aqui você vai apenas incluir os positivos, tá certo? Vai extrair todo jeito. Então, o que será? Será zero, uma vez, duas vezes, três vezes e reticência. Se tivesse aqui asterisco, o zero não podia entrar. Tome cuidado com isso. Então, depois, a seguir então, teremos então também o Z negativo. Aqui nesta situação já, o que vou fazer? Eu vou então incluir os negativos. Cuidado, o zero não foi pedir para excluir. Eu vou colocar o zero. Como é que será então? Atenção, não vou iniciar para o zero não, porque os números negativos sempre iniciam do menos infinito, tá certo? Até o zero. Então, como será? Eu vou por lá as minhas reticências, não sei de onde estou a sair, tá certo? Eu posso assumir talvez o menos 3, né? O menos duas vezes, tá certo? Depois menos uma vez, tá certo? E vou incluir o zero, tá certo? Muito bem. Agora, vamos lá então tentar ver aqui já neste ponto. O que é que será? Já usei excluir, aqui já vamos apenas excluir o zero. Quer dizer, vamos escrever todos inteiros, mas tu tens que apenas tirar o zero. O que é que será? Eu vou para as reticências, vou para o menos 3, o menos 2, menos uma vez, tá certo? Depois aqui zero, uma vez, duas vezes, três vezes, tá certo? Muito bem. E aqui, professor, como é que será? Aí também é muito fácil também. O que é que você vai fazer? Aqui você vai excluir o que? Excluir o zero, tá certo? Vai excluir o zero e vai incluir apenas positivo. Não fique confuso. O que é que vai ser? Se excluir o zero apenas escreve gesso, tá certo? Puxa positivo. O que é que vai ser? Uma vez, duas vezes, três vezes. Tá certo? Se tomares muito cuidado, vais perceber que o que estamos aqui a fazer, repara lá anterior, tá vendo que o conjunto Z positivo é igual a este conjunto, é igual, portanto, ao conjunto dos números naturais, tá certo? Aí na comparação do que? Na comparação, portanto, na determinação entre conjuntos, não fica aí confuso na comparação de conjuntos. Ou na comparação de conjuntos, como é que será por aqui? Então, aqui nós temos Z, asterisco negativo. Vou excluir o zero, vou apenas escrever o que é os negativos, não fica confuso. Então, tenho asterisco, tenho menos 3, estou lá, tá bem? Menos 3, menos duas vezes, menos uma vez, e lá vou fechar. Eu não vou continuar mais porque dizem que o zero não pode excluir, ou melhor, não pode incluir, porque lá é exclusão e lá embaixo é inclusão. Muito bem, bonito. Agora, professor, eu quero saber dos números racionais. Sabe o quê? Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Números naturais, tá bem? Números naturais são aqueles todos os números, portanto, que podem, portanto, haver uma criação de uma geratriz, tá bem? Pode gerar geratriz. Geratriz, quando eu falo geratriz, estou a falar do quê? De uma fração, tá bem? Tá certo? Então, todo número que podemos nós escrever em fração, esse é um número racional, ponto final. Tá bem? Por exemplo, professor, qual é? 5. 5 posso dizer que 5 é o quê? É 10 sobre 2, também é 5. Então, todo número que você pode escrever em fração chama-se racional, tá certo? Entendeu? Mas existe números racionais inteiros? É uma pergunta que já saiu num exame de admissão, que é o exame da UEM 2013, onde eles pediam número racional inteiro, ou melhor, não inteiro. Ok, é assim. Números racionais inteiros, quando falo de números racionais inteiros, estamos a falar, por exemplo, um 5, um 20 é um inteiro, mas existem números racionais, portanto, inteiros, né? Ou melhor, números racionais fracionários, por exemplo, 2.5. 2.5 é 25 sobre 10, né? Eu posso escrever esse número em forma de fração, tá bem? Tá certo? Então, por exemplo, números racionais é o quê nesse caso? Então, eu posso escrever, por exemplo, o 2,5, tá bem? O 4, todos esses são números racionais, tá certo? Muito bem. Números irracionais, quais são? Números racionais são aqueles que, por isso diz racional, irracional. Racional podemos fabricar, podemos produzir a fração. Irracional não é possível. Irracional, negar, né? Como diz felizmente e infelizmente. A matemática é tão linda, né? Então, estamos a falar de irracional, então, aqueles que nós não podemos fazer, ok? Criar, então, a sua fração, que não pode ser racional. Professor, por exemplo, está a ver, aqueles números, por exemplo, a raiz quadrada, por exemplo, não é? De 2, não é?
a raiz quadrada de 3, não é? Por exemplo, o π, nesse caso também o π, não é? Que é 3,14, até lá, até lá, não é? Então, a raiz quadrada de 3, tá bem? Tá certo? Então, mas o que acontece é que a raiz quadrada de 2, né? Se você for a calcular, vais encontrar, portanto, um ponto, depois vai encontrar números decimais, tá certo? Números decimais, mas não são iguais, tá certo? O π também é 3,14, 5,9, então também vai encontrar o quê? Digamos, dízimas, né? Casas decimais que não são iguais. Então, se você for ver, portanto, for a ver essa situação, então esses números, na verdade, são números irracionais, tá certo? Professor, então, o que são números reais? Eu coloquei este boneco aqui, na verdade, tudo aqui já iniciam o quê? Com os números naturais, tá certo? A seguir nós temos o quê? Depois daqui temos o quê? Temos o conjunto do quê? Do Z. A seguir nós teremos o quê? Teremos, depois de Z, fomos no quê? Né? Nos racionais. Depois de racionais fomos o quê? Fomos nos irracionais. Depois de irracionais temos o quê? Temos os reais. Quer dizer o quê? Quer dizer, o que estamos aqui, portanto, a perceber é que dentro do conjunto, ou melhor, dentro do conjunto Z, lá existem os naturais. E dentro do conjunto, portanto, de que existem os naturais e os Z, tá certo? Mas não pode fazer confusão com os irracionais, tá bem? Então, os irracionais estão de lado, sozinhos, tá bem? E os reais, então, os reais é todo o globo, todos aqueles ali. E a seguir, então, eu coloquei este desafio, esse exercício, que pode tentar fazer perceber muito bem o que são, na verdade, esses números, né? Como é que você pode caracterizar, não é? Repara bem, por exemplo, tem os números naturais, né? Você vai colocar pertence e não pertence. Por exemplo, coloquei aqui, por exemplo, o 4, será que é um número natural? Ou não é? Não é? Então você vai por aqui o sinal de pertença, ok? Então, vamos lá ver, o 4 é um número natural, tá vendo aqui? Excluiu o 0, não é? Se nós excluímos o 0, né? Nos naturais, né? Se eu vou excluir o 0 nos naturais, claramente vai ficar 1, 2, o 4 ainda também vai pertencer neste conjunto, né? Agora, vamos lá ver nos meus inteiros relativos, o 4 pertence? Professor, claramente, o 4 também vai pertencer, não é? Ok, vamos lá ver, o 4, né? Exclusão do Z. Também, professor, vai pertencer, não é? E, professor, no que? O que é os meus racionais? O que é que nós podemos fazer? Produzir uma fração, não é? Também pertence, professor. Aí, professor, o irracional, será aqueles que não é possível fazer raiz, não é? Que tem números decimais que não são iguais. Por exemplo, você resolve um número, né? Encontra 5,1, 2, 5, 6, 9, 5, 8. Uma bagunça. Aí as dízimas não são iguais, não é? Ok, esse cara não pertence, né? Ok. E os reais, sim, o 4 sim. O 4 é um real, não é? Tá certo? Porque se ele faz parte de um deles, então também é um real. A raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Se você for calcular a raiz quadrada de 2, acredita lá que vai encontrar o quê? Um ponto, alguma coisa, e lá sempre vai encontrar o quê? Dízimas, não é? Vai encontrar, portanto, números de casas decimais que não são iguais às casas decimais. Então, logo, aqui para aqui, não, naturais não pode. Também, aqui não pertence. Aqui também não pertence esse cara. Não pertence esse cara. Aqui racional, professor, pertence? Não pertence também. Aqui pertence e aqui pertence. Muito bem. Agora vamos lá ver para o menos 6, professor. O menos 6 é o natural. O menos 6, professor, é o natural. Não, professor, não é natural. Aqui, também não é natural. Aqui, cuidado, o Z é menos 6, sim, pertence. Aqui também vai pertencer. O que é menos 6 também vai pertencer, porque este aqui é um racional. Podemos fazer uma fração, por exemplo, portanto, menos 60 sobre 10, né? Dá menos 6. Então, este cara, o irracional, como é que é? Irracional, este aqui não pode pertencer. Não pode pertencer, tá certo? E vamos lá, o real vai pertencer. Vamos lá, professor, e o menos 0,41, professor. Como é que é? Esse é um decimal. Aqui não pode pertencer. E aqui, professor? Não vai pertencer, professor. E aqui, 0,41. Também, aqui são os inteiros. E aqui também, professor, não pode.
E o que, professor? O 0,40 podemos escrever assim em fração, que é 41 sobre 10, né? Tá certo? Vai pertencer, professor. E o irracional aqui, professor, é um irracional, não pode. Se fosse irracional este, seria 0,41253244. Tá vendo? Então, este aqui não pode pertencer. Então, se ele pertence a um dos conjuntos, então, ele então, é um real, pertence. O PIN, já vos disse antes que o PIN, vão encontrar o PIN 3.1459 até lá, não é? Então, este não pertence, o PIN, este não vai pertencer, este não vai pertencer, não vai pertencer. Aqui, será que é racional? Não pode, você não pode fazer fração de aqueles números decimais que não, que as suas dízimas, não é? Não são iguais, não é? Tá certo? Ou não tem, ou melhor, são infinitas, tá certo? Aqui, professor, como é que será aqui? Vamos lá ver, aqui também não pertence, aqui sim, é um irracional, aqui pertence. O menos C sobre 5, professor, essa é uma fração, claramente, professor, uma fração. Então, aqui não vai pertencer, não é? Aqui não vai pertencer, tá certo? E aqui, professor, não vai pertencer. E aqui, professor, não vai pertencer. E no que, professor? Será que é racional? Se é fração, então é racional. E, professor, no irracional? Não, irracional, só que estes não podem ser fração. Então, este cara não faz parte. E o real faz sim, faz parte. Tá vendo? Que consegues perceber que lá preenchemos tudo lá no real, porque já faz parte de um dos conjuntos, tá bem? Está certo? Por último, então, eu vou resolver 0.4. Aí, aqui natural não pertence, aqui não pertence, aqui inteiro também não pertence, aqui também não pertence, professor. No que fração? Eu posso escrever 0.4, que é 4 sobre 10, tá bem? Eu posso escrever esse número, tá bem? O que vai acontecer? Aqui pertence, aqui irracional. Irracional, este não é número irracional, tá bem? Aqui o que vai acontecer? Não pertence. E lá pertence. Você vai fazer isso, tá bem? O resto, e depois você vai comentar aí por baixo. E não te esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bem? Tá certo? Falou, muito obrigado, tchau, que Deus te abençoe.